Mais um na presença do Osho. Hoje é sobre perguntas que fizeram ao longo dessa série. Em algum momento eu falei que esse vídeo de perguntas seria o último, mas não vai ser o último, ainda teremos pelo menos mais um, né, Daia? E aí? É isso. Nós estamos bem no espírito do Osho, né? A gente fala uma coisa e depois a gente desdiz. Mas o negócio é o seguinte: há perguntas, né, feitas ali nos comentários dos vídeos, já temos 12 vídeos, né, no ar, e compilamos algumas, porque algumas das perguntas, muito boas, aliás, elas não tinham a ver diretamente com o conteúdo dessa série específica, que ela deriva do fato de você ter estado na presença física do Osho. Então, infelizmente, então, essas perguntas não entraram na compilação que eu fiz. Você é responsável por isso, né? E acrescentei também algumas dúvidas, algumas curiosidades que eu tinha, mais do que dúvidas, curiosidades para você, né? Para você nos responder. Lembrando que se houver mais perguntas no futuro, a gente até pode criar mais um vídeo, né? Como pode acontecer. Claro. Então, Só então, uma coisinha, Daia, é que algumas também foram perguntas as quais nós já tínhamos comentado antes, em outros episódios, então a gente não achou interessante repeti-las, né? Tem essa também. porque são episódios que eles são independentes entre si, mas assuntos cruzam, né? Então, às vezes, a pessoa pode voltar a um vídeo que já foi postado, etc. Então, lembrando, para quem não viu algum dos vídeos, o Nisargan esteve nos Estados Unidos, em Rajeshpuram, na Índia, em Pune 2, não é isso? Ou seja, depois que o Osho sai dos Estados Unidos, e também em comunas na Itália e na Alemanha. E no Brasil O Osho, também. e no Brasil também. Então, eu tenho muita curiosidade, porque quando eu faço retiro, há um certo, que é uma coisa curta, né, diferente do tempo que você passou, meses e meses nos lugares, há uma certa necessidade de sintonia para voltar ao mundo, para alguns real, para outros irreal, mas a realidade aqui fora, né? Você se lembra disso, depois de passar tempos na Índia e nos Estados Unidos, quando você voltava ao Brasil, você se lembra disso, desse período de ajuste energético? Olha, Daia, eu acho que naquele momento o meu nível de consciência e percepção era muito mais reduzido do que é hoje. Mas fazendo uma retrospectiva, eu sinto que houve sim uma necessidade de adaptação, né? De se encontrar, inclusive profissionalmente, né? Inclusive em termos de posicionamento, assim, eu acho que reaprender a lidar com circunstâncias diferentes, porque eu fiquei no total 3 anos em Puna, né? A primeira vez foram 2 anos, né? E em comunas do Osho, por um ano, acho que deu um ano e meio somando Alemanha e Itália. E todo esse mundo, essa imersão, desde 1982, sempre no convívio com sannyasis, sempre rodando em cima desse universo, e eu sinto que houve sim um período de adaptação, e eu acho que hoje eu me sinto sintonizado. Eu não sei se essa é a palavra, mas hoje eu não preciso, eu não sinto a necessidade de um grupo de sannyasis. Eu não sinto falta, eu não quero morar em comuna, jamais, sabe? Eu acho que não é a minha praia. Eu acho que eu me encontrei. Agora, tem uma pergunta que talvez você não tenha resposta, mas a gente pode deixar você sem resposta mesmo, porque pode ser que não tenha nada a dizer sobre isso. Porque também rolou essa pergunta em vários momentos nos comentários sobre sonhos, sobre qualidade de sono. Você se lembra de como era depois de um dia de estar perto do Osho, né, estar na presença do Osho?
Você se lembra se havia alguma questão em relação, onírica mesmo, de produção de sonhos, se aquilo te alterava o descanso, se perturbava o descanso? Tem algo a dizer sobre isso? Eu Isso não sinto, viu? é Eu uma não questão sei. bem diferente, né? É, Estados eu Unidos, sei, enfim. houve bastante comentários a respeito, né? Então é interessante você ter levantado essa questão. Mas não, eu não me lembro de nada que pudesse dizer que mudou a qualidade do sono ou dos sonhos era diferente lá ou era diferente aqui. Eu acho que esse tema se encaixa muito no assunto de meditação, porque o momento dos deitar na cama é um momento muito propício à meditação. E me parece ser um momento mais próximo da meditação em relação a todas as atividades do dia. Porque você está de olho fechado, você não está fazendo atividade física, né? Então, essa sintonia, essa chamada, ela é mais fácil durante o sono. E eu sinto que agora eu estou desfrutando isso muito mais do que antes, inclusive muito mais do que o período em que eu estava perto do Osho. Mas isso faz parte, para mim, de um desenvolvimento de meditação. É um assunto lindíssimo, mas eu acho que foge do nosso tema, né? Que é a minha experiência em relação a estar na presença do Osho, o que que eu vi, o que que não vi. Acho que foge um pouco, mas a gente fica para algum outro momento, a gente fala sobre isso em profundidade. Sim, sim, porque eu acho que é uma curiosidade, porque provavelmente, possivelmente, outras pessoas também têm alguma coisa para compartilhar sobre isso, né? Então, acho que a questão de meditação, sonhos e sono É, é interessante. Agora, há tantas maneiras, né, que o mundo trata o Osho. A gente já falou do guru do sexo, nós dedicamos 8 episódios sobre sexualidade, tantra, né, demos uma pincelada sobre esse assunto. E uma das maneiras que se referem ao Osho é que ele é um místico, né? E por que que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Para te perguntar, que é uma das perguntas que fizeram, se você testemunhou algo de sobrenatural, né, de paranormal, em relação ao Osho, que também é uma outra curiosidade legítima, né, claro. porque foi muito, né, a uma figura como o Osho, alguma coisa sobrenatural. É. Então, a resposta que eu dou a essa pergunta, ela tem, acho que talvez duas ou três dimensões. A primeira, imensamente importante a meu ver, é que o Osho, pelo tanto que eu fiquei com ele fazia questão de não atrair pessoas que tinham esse tipo de interesse. Isso era bem evidente. E ele dizia, essas pessoas que têm. Quando ele comparava com outros mestres que tinham fenômenos paranormais, ele falava que essas pessoas não estão interessadas em autoconsciência, em dissolução do ego, elas estão interessadas justamente no oposto, que é engrandecer do ego, poder. Essas pessoas não são as pessoas às quais eu quero trabalhar, ou que podem se beneficiar com o meu trabalho. Então, até tem alguns contos que ele contava, né, dizendo de dois diálogos entre dois discípulos, um se esnobando porque o meu mestre tem poder, ele consegue desenhar um quadro do outro lado do rio. E o seu mestre, o que que faz, né? Aí alguma coisa assim, eu não sei se é essa a questão, mas em princípio olha, quando ele está com sede, ele bebe água, quando ele está com fome, ele come trazendo para a simplicidade, sabe? Pro não poder, pro não extraordinário, para o simples belo, para o simples fluido, para o simples com presença. Porque quando você está com sede, você está com a cabeça em outro lugar. Quando você está com fome, você está com a cabeça em outro lugar. Às vezes você nem percebe a fome ou a sede. Enfim, é a coisa do estar consciente do momento e permitir o fluxo. E isso, para mim, é a paranormalidade do Osho, sabe? E, então, de fato, nesse caso, mesmo se ele tivesse poderes, ele iria esconder ao máximo. Essa sensação que, de fato, eu tinha. Agora, teve uma questão, assim, que é um outro aspecto do que você está perguntando,
Para mim, a própria abundância que o Osho trazia à sua volta, principalmente em Rajneeshpuram, para mim isso é uma paranormalidade, né? E eu vi a Sheila comentar sobre isso também. Perguntaram uma coisa parecida para ela, né? Se o Osho tinha alguma coisa diferente. Não, mas você acha que é normal um cara atrair tanta gente sem mídia, sem aquele poder da mídia que hoje nós temos, sem internet? É normal atrair tanta abundância, uma coisa que era um deserto, de repente, aquilo, puf. Para mim, aquilo, como eu tive lá, eu sentia como uma paranormalidade. Alguma coisa está diferente aqui, né? Havia algo de fantástico, no sentido de uma grande, né, não era realidade aquilo, né, era algo Era muito fora do padrão e era muito em função da energia dele, da confiança que ele inspirava, do amor que ele trazia, sabe, a celebração que ele trazia, do entusiasmo que ele trazia. E isso não é normal, né? Então, para mim, eu considero isso algo estranho dentro de um ser humano. A força para mim do Osho, assim, o que eu vejo dele é uma coisa bem pessoal, é algo extra-humano. Assim, sinceramente, desculpa, mas não é normal, sabe? A força dele de presença é fora de série, né? Então, para mim, nesse aspecto, mas eu nem preferia chamar isso de paranormalidade, mas algo muito estranho. Agora, para ser bem sincero em relação e completo em relação à sua pergunta, eu tive uma experiência paranormal na minha vida, né, que eu sinto que foi paranormal, que foi lá em Rajneeshpuram, quando eu estava com febre, esperando um vídeo. Eu já contei num episódio passado que eu ouvi uma voz, eu nunca tive isso na minha vida, uma voz em inglês esclarecendo o meu nome, o significado do meu nome. E aquilo veio do nada, e de repente o vídeo que se passou em seguida, a última palavra que o Osho falou, a última frase foi justamente a frase que eu tinha ouvido antes de assistir o vídeo, sendo que eu não sabia do que se tratava o vídeo. Isso foi algo estranho, né? Eu acho que alguma coisa paranormal aconteceu que me mostrou que tem coisa além do que o visível. Mas foi a única experiência que eu tive, que vi, presenciei e que vi comentários. Só isso. e também é uma coisa que talvez tenha a ver com essa abertura, né, a abertura nossa em relação a algo dele, né? Então acho que é num pensamento agora, né? Você aí estava, a gente convida a pessoa a procurar essa história no outro vídeo, mas basicamente você estava com uma febre muito alta, né? E Sim, você aceitou essa febre muito alta, né? Então isso. acho que você O, se o estava que me aberto. trouxe para um estado de presença extremamente acima da média. E me parece que quando a gente entra num estado de presença, a gente entra em contato com camadas muito profundas que estão interligadas, né? Então, aquilo permitiu a eclosão daquela mensagem que eu estava pedindo, né, que sabia qual que era o significado completo do meu nome, que teve relação com o que o Osho ia falar, né? É um mistério subterrâneo, né? E a presença é a porta de conexão desse mistério subterrâneo, onde existe essa conexão de energias. E, assim, a explicação que eu tenho, acho que é parecida com o que você falou, né? De tantos vídeos que temos disponíveis do Osho, eu sempre acho isso um tesouraço. A gente vê o Osho contando piada, o Osho silencioso, o Osho falando pausado e o Osho chorando. Existe isso? Você já viu isso? Então, o tema é na presença do Osho. Se eu já vi dentro das centenas de discursos que eu presenciei ao vivo do Osho? Não, nunca vi. A resposta é bem curta. Havia, como Mas você falou, momentos em que a expressão era de abatimento, momentos em que a expressão era de alegria, momentos em que a expressão era de neutralidade. Não era uma coisa só. Definitivamente não era uma coisa só. E tinha períodos que ele estava mais de um jeito, períodos que ele estava mais de outro jeito, mas chorar nunca vi.
Agora, uma das imagens, para mim, Daia, mais impressionantes do documentário Wild Wild Country, na Netflix, é a quantidade de armas que tinha dentro de Rajneeshpuram. Para além do fato se era necessário, não estou entrando nesse campo, tá, de julgamento, mas uma imagem que me impressiona muito, porque eu sou do Rio de Janeiro, então, no Rio de Janeiro é normal você ver armas, né? E tem uma cena em que, uma imagem que mostra o Osho acabando de discursar, fazendo o sinal, né, de Namastê, e entrando. E ali aparecem os dois homens, exatamente como numa boca de fumo de uma comunidade do Rio de Janeiro. Uma cena profundamente perturbadora para mim. Você viu, no período que você esteve em Rajneeshpuram, você testemunhou algum tipo de alguma cena como essa de armas sendo exibidas com tranquilidade? Aham. Olha, na primeira vez que eu fui, não. As armas foram introduzidas depois que soltaram uma bomba no Hotel Rajneesh em Portland. Então a Sheila percebeu que havia uma ameaça real e concreta, e era óbvio que havia, né? Até pessoas falando, eu estou querendo dar um tiro, estou querendo matar. O pessoal queria mesmo acabar na porrada. Uhum. E aí, a partir daí, é que houve compras de armas, treinamentos de armas, e nunca houve nada. Nunca houve um conflito armado entre ninguém, que eu saiba, nunca houve. Agora, pode-se pensar, bom, então foi uma iniciativa da Sheila, assim, o Osho está sabendo, porque o Osho é não violento. Não, o Osho estava sabendo. Então, depois, quando eu fui em outras vezes, já depois desse episódio, sim, quando o Osho estava de carro, tinha gente armada seguindo o Rolls Royce dele, com aquele fuzil, mesmo sei lá que arma que é aquela, né? Gente armada, gente com revólver, e ele vendo. Então não era uma coisa, então foi a Sheila que ele nem sabe. Não. Quando Uhum. ele estava no pódio, no Buda Rock, interessantíssimo. O que que você viu lá na Netflix? O Osho saindo e os caras assim e tal. O que que tinha? O Osho sentado no pódio e tinha dois caras na frente. Tinha o pódio, acabava o pódio. Ele era alto. Tinha dois caras, um do lado direito, outro do lado esquerdo, né, do Osho, no pódio. Diria eu que é uma distância de uns 6 metros dele, cada um, ou 5 metros. O cara, o tempo todo lá, quando o Osho estava sentado, na época não era discurso, era ele entrar em silêncio e sair em silêncio, os caras lá. E nós lá vendo, né, o Osho lá no meio, e os caras lá, pá, pá, com não sei o que no ouvido, aquela vigilância mesmo, né? Então, era algo, assim, eu tenho uma visão sobre isso. Era necessário, nós sentimos que era necessário, porque havia realmente ameaças e é a maneira de você, se você se coloca como, aí eu vou falar uma opinião aqui, né? Se você se coloca, como é que, eu até conto isso num vídeo. Se tem uma criança pentelha, muito pentelha, muito pentelha. E os vizinhos, né, os garotos vizinhos, querem dar uma surra nesse menino. Como é que o menino, sem deixar de ser pentelho, ou continuando a ser muito pentelho, como é que ele vai evitar a briga? É uma pergunta. Faz uma pergunta para mim? Pergunta, é para você. Os pais, para mim, chamam os pais, É, não? assim, a maneira que eu vejo é que se o menino ostentar muita força, se ele Uhum. colocar nas redes sociais se o cara é foda, é forte, se o Uhum. cara é campeão de karatê, se o cara é isso e aquilo, então ninguém vai atacar o cara, porque sabe que ele vai sair perdendo. Então, Uhum. para evitar a briga, o menino tem que se fortalecer. Uhum. Então, é assim que eu sentia. E aí não houve o contato, a briga. Então, uma pergunta que me veio agora. É possível meditar com homens armados?
Olha, nós não fazia nenhuma diferença, eu juro, para mim. Eu não estou Uhum, sim, dizendo para sim, os perguntando outros, para eu estou você. dizendo para mim. E ter dois caras armados lá não fazia a mínima diferença em termos do quê? Celebração, Uhum, silêncio, meditação, não fazia nenhuma diferença. Porque, no meu caso, para mim, falou, se tem dois caras armados aí, é porque é necessário ter dois caras armados aí. E não, uhum, provavelmente não. Então, era uma sensação de confiança no processo que estava sendo feito, da necessidade daquilo. Eu, pelo menos, tinha essa confiança da necessidade. E aí, é claro que o discurso do Osho normal, né, é anti-violência. Inclusive, ele falou: se você tiver que, de repente, entre matar e morrer, é melhor você morrer. Mas uhum. naquele contexto, não. E aí que está a flexibilidade dele, né? Ou, para mim, a sabedoria, de saber como fazer para evitar algo pior. E realmente, para mim, é um dos milagres. Pergunta paranormalidade. Para mim, o fato de não ter morrido de ninguém, né? Com o nível de ódio que havia entre os vizinhos, com a iminência de invasão da Guarda Nacional, não ter acontecido nada, para mim isso é um milagre. Ainda derivando da questão animosidade, mas agora sem armas no meio, o Osho, que aliás é uma das partes que eu mais amo dos discursos dele, o Osho era muito crítico em relação às instituições tradicionais, que poderiam ser desde governos em geral, não só o governo americano, mas governos em geral, a vida acadêmica, no sentido de como ela pode destruir a essência das pessoas, né? E as religiões formais. No fundo, traduzindo de uma maneira muito resumida, todos são instrumentos, seriam instrumentos de controle, né? E mesmo ele batendo forte e tudo, você diria que o Osho era uma pessoa contra o mundo lá fora? Olha, é de novo, né, vem uma questão de impressão, né, porque se for ver, eu estava calculando, né, o tempo que eu fiquei com ele falando, né, deu quase um ano e meio. Uhum, Então, se cada livro é 10 dias, então, sei lá, dá uns 40 livros, não sei. Então, de certa forma, eu fui captando algumas coisas. A sensação que eu tenho, né, de tudo isso que eu vivi, é uma situação pessoal, é que o Osho ele botava muita esperança no mundo, por isso que ele martelava. Porque se ele não tivesse confiança no progresso da humanidade, ele não precisava fazer nada. uhum, E eu acho que ele estava chamando muito a consciência nossa de pontos que normalmente nós não percebíamos. Porque, assim, passa batido o que a política faz, passa batido o que a religião controla, passa batido o que o sistema educacional, pelo menos na maioria das vezes, principalmente antigamente, né, tira a criatividade, tira o senso de pesquisa, de busca, de criatividade. Então, aí ele mostrava na cara para que a gente enxergasse isso. Então, ele era incisivo nisso. Mas eu sinto que não era fruto de uma mera raiva transbordante. Era uma estratégia muito bem calculada para que caísse a ficha da gente e que despertasse a coragem, sabe? Despertasse a rebeldia, né? A não submissão nossa. Então, a maneira que ele falava, de certa forma, inspirava isso. Agora, eu sinto que não havia uma crítica, assim, sabe, de uma condenação da essência do mundo. Eu acho que não. Era uma maneira de fazer com que aquilo fosse transformado. Era uma iniciativa de transformação, a meu ver. uhum, E eu acho que tem uma outra coisa, assim, o ponto do Osho que me ficou muito claro
A transformação é pela elevação da consciência da Daya, da consciência do Nisargam. Não é uma coisa formal, externa, montada, você tendo a sua mesma consciência, a sua mesma percepção, a sua mesma visão de mundo. A transformação se dá no indivíduo, e não numa mudança estrutural, sendo que a raiz continua sendo fraca, que é a consciência humana. Então, para mim, o trabalho do Osho foi um trabalho de transformação planetária, só que diferente, através do estímulo à transformação individual. Então, é a somatória da minha consciência crescente, da sua consciência crescente, da consciência crescente de quem está assistindo, que vai provocar comportamentos diferentes, atitudes diferentes, visões diferentes. A gente passa a perceber as mentiras, as palavras vazias, né, e as incoerências, e a nossa capacidade de julgamento, inclusive em relação a nós mesmos, vai mudando. Então, para mim, ele teve uma didática soberba, né? Eu sei que teve uma pessoa aí que condenou a didática que hoje estava nem aí. Não, ele tinha a didática soberba, ele tinha uma paciência soberba mesmo. Porque quantas vezes nós estávamos fora de contexto? Quantas vezes a gente ria fora da hora? Sabe? Quantas vezes ele precisava falar uma vez, duas vezes, e ele continuava. Paciência imensa, sabe? É como se fosse um cara que descesse das alturas para chegar próximo da gente, para a partir daí trazer a gente para cima. É uma paciência assim descomunal, a não ser no momento em que de repente a coisa extrapola determinado nível, aí ele pode, como a gente comentou no episódio anterior, aí ele pode dar uma chacoalhada, mas continua sendo didática. E continua, às vezes, a melhor atitude de transformação não é silêncio, não é compreensão, às vezes é um chacoalho. Né? Então, ele tinha essa flexibilidade. Não tem um padrão de educação de comportamento único. Era imprevisível, depende do contexto. Mas, sinceramente, a minha experiência, assim, a minha sensação, a didática dele era imensa e a paciência dele era imensa. No mundo que ele botava fé, ele acreditava que poderia aumentar de acordo com a nossa elevação de consciência. Não é condenando o mundo que eu vou chegar a lugar nenhum, é me transformando. Essa condenação do mundo, na verdade, eu estou me colocando acima, eu não estou me enxergando. Né? O que eu tenho? Né? A própria condenação é algo a ser repensado. Né? Por que eu estou condenando tanto? Né? Então, o que o meu ego está querendo com isso? Né? E aí é um trabalho de autoconsciência. Né? Então, é complexa a coisa. Eu acho que, por tudo que eu entendo do Osho, o convite é que a gente pertença ao mundo, né? Não é que a gente se isole, Claro, óbvio. ashramo, né? Então, eu acho que é isso. O convite é que a gente pertença a este mundo, mas com consciência, né? E o que eu posso contribuir com a minha presença maior, o meu amor maior? É uma coisa assim, sabe? O Osho não trazia só presença. Ele trazia muito amor. Né? E a gente sentia isso. E daí que é o encantamento, né? O encantamento que ele causava era principalmente pelo amor que a gente sentia dele por nós, mesmo sendo bebês, mesmo sendo inconsciente. Não é que ele estava amando um cara elevado. Porra, eu não era elevado coisa nenhuma, né? E a gente estava naquela confusão, naquela briga de ego, naquela inconsciência como todo mundo. A única coisa é que nós tínhamos uma abertura de passar por um processo de transformação através de uma consciência crescente. Então, nós tínhamos um processo pela frente a qual nós estávamos abertos. Mas, assim, nós estávamos no jardim da infância. Total jardim da infância. Comparado com ele, é jardim da infância mesmo, ou antes até do jardim da infância. E mesmo assim, a gente sentia a paciência dele, sentia a didática dele, sentia o amor dele, dele por nós. E acho que essa é a grande chave, sabe? O amor dele é que nos transformava. Não era condenação. Tem gente que fala,
Ó, tem um cara aí que ele é médium do Osho. É um cara aí que é médium do Osho, tal, tal. Dá uma checada. Eu fui dar uma checada, nem vou falar quem é, mas eu percebia nesse cara uma atitude condenatória, uma atitude crítica, a nossa postura, a nossa maneira de ser. Pô, isso aí não tem nada a ver com Osho. Pelo amor de Deus, é o contrário. Até o semblante do sujeito. O Osho, apesar de tudo, ele transmitia amor, compreensão, paciência, e a gente captava isso. Agora, um cara que se diz médio Osho e é um sujeito crítico, não bate, não cabe. É o não, a busca do não julgamento permeia muitas coisas do Osho, né? Então, essa pessoa condenatória, ela está caindo no julgamento, né? É, o julgamento é Exatamente, mental, né? exatamente. Não, e opressor como tudo que ele criticava, que é o Sim. governo, as religiões, quer dizer. Então, realmente, dá para perceber bastante isso. Agora, nesses vídeos todos, nessas conversas todas, você pôde, à medida que você se lembra de ter estado na presença física do Osho, você se lembra, inclusive, das emoções sentidas na época. Né? Tem desde da alegria, desde da não mente, né? Às vezes em que ele passou de carro, por exemplo, e tudo mais. Entre tantas emoções, é possível ter algum eco dessas emoções depois que o Osho deixou o corpo? Você teve alguma situação ou situações em que você pode ter uma faísca É. desses Deixa eu, momentos? deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Na presença do Osho, desencadeava-se algumas sensações, emoções, sentimentos, estados que nós ficávamos quando estávamos com ele. A pergunta é: eu consigo reproduzir ou ter esses estados mesmo sem estar na presença do Osho? É isso que você está perguntando? Sim, é possível. Já houve essa situação ou Tá. situações em que isso pode. Eu diria que, para mim, sim e não. Sim, no sentido da presença, no sentido do silêncio, no sentido da consciência atenta, este momento, no sentido de saborear a beleza do momento, sem antecipação, sem pensamentos no futuro, saborear o momento presente. Quando a gente está saboreando, quando a gente está consciente do momento presente, sem julgamentos, aí existe um bem-estar intrínseco. Eu não preciso fabricar nem chamar. Só a presença traz esse bem-estar. Isso eu tinha na presença do Osho com muita facilidade, todos os dias. Tanto é que a gente fala no vídeo, quando ele saía, como a coisa mudava. E isso eu consigo, através da meditação, ter um estado equivalente. Diria, conforme cada vez mais. Hoje a gente praticou a meditação Jogo da Presença online. Para mim foi uma experiência. Pô, não deixa nada a desejar, sinceramente, do que eu senti em termos de presença e bem-estar enquanto eu estava com o Osho, de olhos fechadinhos e tal. Agora, a dimensão do amor, né, da alegria do amor, né, a dimensão do prazer, da celebração, uma celebração amorosa, né, por nós estarmos na presença, eu diria, de um amado mesmo, sabe? Isso é muito difícil de explicar, porque uma pessoa de fora não sabe do que a gente está falando e nem entende. Mas o nível de amor que nós sentimos quando estávamos na presença do osso, o encantamento, que poderia ser um encantamento silencioso, tudo dependia dele, ele era um maestro. Às vezes ele entrava quietinho, às vezes ele entrava, né? E a música. Bah, bah. Então, isso eu não encontro. Isso eu não encontro paralelo em tudo que eu vivi aqui fora. E então eu não sei, eu acho que não é nem possível, sabe? Talvez seja, eu espero que um dia eu tenha.
mas não encontro paralelo, não consigo reproduzir. Eu tenho uma pergunta pegadinha Ai, para ai, te fazer. Qualquer coisa você corta na edição. O tá. outro, ele tinha, eu acho que em Puna 2, ele abria para perguntas, as pessoas podiam fazer perguntas, havia algum filtro, algum tipo de filtro, e algumas perguntas chegavam a. Eu acho que, na verdade, é antes, porque ainda era o Bhagwan, né? E se faziam perguntas a ele, né? E o Osho respondia. Então, a gente tem muitos vídeos sobre isso. E se o Nissargam pudesse fazer uma pergunta para o Osho? Eu te falei, tá Agora você vendo? foi fogo, né? Bom, deixa eu só falar. Em Puna 1, as pessoas ficavam sentadas em frente a ele, podiam conversar com ele diretamente, tete a tete. Em Puna Era um 2, grupo pequeno de pessoas, não, né? não, tinha bastante gente, mas as pessoas eram chamadas, né, e conversavam com eles, ficavam na frente dele, coisa de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 2 metros, eu acho. Uhum. E tinha diálogo, ele mesmo dava sânias no começo, seu nome vai ser tal, 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 mas ele olhando no cara aqui em frente, isso Puna 1. Puna 2, não, as perguntas eram formuladas, escritas, e havia uma pré-seleção, e quem lia normalmente era Maniche, às vezes era outro cara. Eram poucas pessoas que liam. Tal. Agora, isso só para um contexto histórico, né? Agora, o que que eu perguntaria para ele? Ai, você tem alguma outra coisa para falar enquanto que eu. Essa é a última mesmo? Essa seria a minha última. Eu realmente peguei Aham, você de surpresa, não te preparei para você não ter tempo de aham. pensar. De elaborar, né? É. Mas talvez, que pergunta você faria para. Tá. Olha, é, talvez, né, eu colocaria como uma opção de pergunta, porque eu tenho um processo de meditação, um entendimento de meditação, eu tenho um caminho de meditação e de passo a passo que é bem típico e que eu me sinto muito satisfeito com ele, e que eu sinto que está tendo progresso com ele. Eu perguntaria para ele se ele teria algo a comentar sobre isso, se de repente não seria um outro caminho, talvez mais direto, mais rápido, mais imediato ou diferente do processo que eu já sigo, ou se eu tudo bem continuar no processo que eu estou. Porque no processo que eu estou, eu percebo as transformações e eu percebo os passos a passo. Então, continuo ou tenho que entender alguma coisa que ficou faltando? Acho que ou eu jogo tudo fora, que seria uma dor muito grande para mim. E Mas são décadas, né? Você chegou a esse processo atual depois de décadas, né? Ele não nasceu do nada. né, ele não nasceu do nada, ele nasceu fruto de experiência, não foi fruto de simplesmente conclusões intelectuais e tentar me moldar a ela. Foi a própria maneira de praticar foi me mostrando e foi conduzindo, e encaminhando. E quando eu faço, eu percebo, né, o impacto disso. Mas você sabe, o Dayan, essa pergunta que você fez, ela é fogo, porque o Osho é tão assim misterioso, porque mesmo uma resposta sim pode significar não, e mesmo uma resposta não pode significar sim, porque ele é tão imprevisível, e aí que é o problema, porque você tem que ver o que que aquilo desencadeia em você. Ele pode falar, não, Nisarga, não tem nada a ver, porque esse caminho que você está fazendo é isso, isso, isso e aquilo. Pode ser uma checagem para mim mesmo. Pô, se você tem tanta convicção, se você tem tanta experiência, por que que você está perguntando para mim? Aí eu vou falar assim, mas será? Eu, por mim, eu vou falar, será? Não, para mim, esse é um fato. Enfim, você está entendendo?
O que que eu estou querendo Sim, mas eu dizer? acho que a seleção da pergunta ela tem um valor e a resposta seria outro valor, né? Então, isso que eu É, digo, acho o que eu que quero dizer é que a ele resposta poderia nunca criar uma parábola também em torno dessa é uma resposta. parábola. A Uhum. resposta nunca é algo definitivo. E às vezes é até um chacoalhão para a pessoa. Então, é difícil. Seria um grande desafio de uma resposta dele. Porque mesmo se ele fala sim, eu tenho que questionar o sim. Mesmo se ele fala não, eu tenho que questionar o não. Porque no fundo a resposta tem que ser minha. Esse que é o negócio. No fundo a resposta tem que ser minha. E seja lá qual for a resposta dele, é um estímulo para que eu dê a minha resposta. Que pode coincidir com o que ele falou, pode não coincidir. E essa é a maestria dele, né? Difícil de entender, né? Porque senão a gente joga fora a nossa experiência, joga fora a nossa consciência, joga fora a nossa constatação para seguir o que foi dito, mas o que foi dito é externo, não faz parte da minha experiência. Quem que eu devo seguir? O que que ele fala com a autoridade dele ou a minha própria experiência? Eu ficaria numa situação de não abandonar a minha experiência tão facilmente. Mas é interessante isso, porque eu acho que para quem nunca ouviu, né, nunca leu ou viu nenhum vídeo do Osho, vai entender que uma pergunta do Osho, ele traz 500 outras coisas junto, né? Então, eu acho que é muito saboroso isso. E mesmo nesse nosso pergunta e resposta aqui, né, não é um sim ou não, tem sempre uma coisa no entorno que é muito saboroso, né, que às vezes Uma vez eu li um comentário, assim, era um filme chamado Arquivo X, que tinha uma frase que é maravilhosa, que acho que é um pouco isso: os sonhos são respostas a perguntas que nós não fizemos. Então, às vezes a gente pergunta uma coisa e vem uma outra, né? Então, É, essa brincadeira que eu fiz agora de que você perguntaria para o Osho é uma desculpa para uma coisa maior, né? Na verdade, é. a pergunta tem um valor, a resposta é outra, né? Mas eu acho muito significativo. A tua pergunta foi genial, você terminou de uma forma genial, sinceramente. Porque é formulando a pergunta que a gente se descobre os nossos pontos, né? É que a gente descobre o que precisa um pouco mais de claridade, né? De clareza, né? Então, existe ainda alguma questão, alguma dúvida, então é interessante. A pergunta é sempre bom para quem pergunta e, e a resposta sempre tem que ser ouvida, né? Com muito cuidado, mas sem essa história de é categórico, pronto, acabou, eu vou jogar fora a minha. Legal. E aí? Isso. Bom, por mim, eu estou contente. Não sei se você se lembra de alguma coisa que você queira comentar. E se a Não, gente dá a deixa do qual vai ser o próximo vídeo, que aparentemente vai encerrar a primeira temporada, pelo menos. Não sei se vai ter uma outra ou não. é, Poder. podemos falar do próximo? Eu acho que sim. Inclusive, a semente o gancho para o próximo vídeo já estaria na sua pergunta do Osho. Aham, sim. É, interessante, eu vou dizer uma coisa. A gente tinha pensado que o final ia ser X, depois a gente mudou que o final ia ser Y, depois agora o nosso final vai ser Z. E cada um, todo final que nós queríamos, a gente sentia, essa é a parte mais importante. Aí depois a gente percebeu, não, tem uma outra parte mais importante. Aí depois nós concluímos, né, que a parte mais importante é a meditação. Por isso que o último episódio, até agora, vai ser sobre meditação. Tá É bom. isso, então. A próxima gravação vai ser isso, para dar esse encerramento, pelo menos provisório. E aí a gente vai para a meditação, todo o seu processo de meditação na presença do Osho, né? Isso, o que que eu testemunhei lá, as meditações que rolavam, que foram criadas enquanto eu estive lá, teve isso também. Beleza? A gente se vê então. Muito obrigada mais uma vez, viu? Tchau.